Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho apresentar aqui a minha perspectiva da maior arma do mago. Mas primeiro eu vou apresentar aqui qual que é a minha compreensão que leva a argumentar por que essa que eu vou apresentar é a maior arma do mago. Através dos livros que eu li, das experiências que eu ouvi e das minhas próprias experiências, né, na prática de magia cerimonial, eu acabei chegando à seguinte conclusão. A lei hermética, né, que diz que assim como acima é embaixo e vice-versa, leva ao entendimento de que o mundo material é um reflexo do mundo superior, do mundo espiritual. E como que seria esse reflexo? A gente vê que na nossa sociedade, nas sociedades das diversas civilizações antigas até então, sempre houve uma hierarquia, né? Então sempre houveram aqueles que detinham em suas mãos o poder, que davam as ordens, aqueles que obedeciam e uma grande massa de indivíduos que estavam sujeitos a essas ordens e à execução das mesmas, por parte daqueles que são os que obedecem, né? E a gente vê dentro das cosmogonias que não é muito diferente também no plano espiritual. Quando a gente vê nos grimórios medievais, né, o uso de salmos ali, que a princípio me trouxe imediatamente uma ideia de religiosidade envolvida nos conceitos de magia, né, que até então eu tinha lido como algo fora de qualquer perspectiva cristã. Porque quando a gente vê falar sobre magia, você vê de uma forma que remete ao paganismo, né? Você vê falar de bruxaria, de, de sistemas que invocam consciências, né? Para lidar com elas, para alcançar manifestações na vida material através de consciências que são aquilo que o ocultismo chama de polaridade negativa, né? Estão enquadradas dentro dessa perspectiva de polaridade negativa. Então, muita gente que não se afiniza, né, com aquilo que é apregoado pelas grandes religiões, eu acredito que em virtude dessas grandes religiões terem fomentado muito sofrimento, né, em detrimento do tolimento da liberdade individual, acabou provocando uma repulsa e muita gente não vê afinidade com sistemas que lidam com esses recursos que remetem a uma certa religiosidade, né? Mas se a gente for partir do entendimento de que o universo, até mesmo nas religiões mais antigas, né, a gente vê aí o hinduísmo, essas religiões mais antigas, o judaísmo também é uma das religiões e teve lá alguma influência de religiões ainda mais antigas que ele. A gente vê desde os povos lá do Antigo Egito, né, dentro da cultura egípcia, ou do que restou dela, que é trazido pela arqueologia, pela história. A gente vê que os povos, em todas as civilizações, eles tentaram um contato com a espiritualidade de uma forma muito parecida com esse reflexo do que há acima e embaixo e vice-versa. Porque sempre houve ali aquela ideia de deuses que comandam e espíritos inferiores, né, no sentido de estarem abaixo nessa hierarquia, espíritos que obedecem a esses espíritos superiores, né? Então, eu acredito que as classes mais próximas da humanidade estão relacionadas com os mortos, né? As classes espirituais, de consciências espirituais, com as quais a humanidade sempre buscou ter algum contato. E eu, pelo que eu li, pelo que eu vi, né, de pessoas que trabalham com sistemas que lidam com energias que remetem a essas consciências, né, dão a entender que são consciências humanas, que um dia foram humanas, é como se o ser humano vivesse a sua vida aqui, vibrasse em um determinado espectro, né, como se ele tivesse ali uma certa... deixou a vida e consigo ele levou aquilo que ele vibrou em vida, né? Então tem aquela mesma ligação do que ele viveu aqui, ele leva para o pós-vida.
E acaba que isso se reflete também nesses sistemas, né? Quando a gente vê pessoas narrarem episódios, histórias de quem teve contato com essas consciências, e é muito parecido com os conceitos que a gente tem da vida material, né? As pessoas sentem raiva, sentem aflição, sentem necessidades. E quando a gente vê nesses sistemas as pessoas falarem que oferecem alguma coisa em troca, tem um sistema de troca, né? Assim como a gente tem aqui na vida material também. Existem hierarquias no plano superior, né? Que a gente vê muito falar em religiões que lidam com essas energias, né, onde mandam os seus legionários, né, para poder atender ali naqueles trabalhos ritualísticos e manifestar aquilo que está sendo apresentado como petição, né, é apresentado ali uma oferenda, dando algo em troca, né, daquilo que está sendo pedido. Então é muito parecido com o sistema social do mundo material, né? E eu vejo isso também, a gente vê lá na própria Bíblia, né, na Torá, na Torá não, na Tanar, né, a gente vê contando, por exemplo, ali a história do rei Saul, que queria um conselho, né, de Deus, e Deus não respondia, ele procurou então uma bruxa e ela fez um ritual de necromancia ali para consultar os mortos, ela invocou então o profeta Samuel, né, e então, desde tempos remotos, a humanidade tem essa necessidade de buscar uma resposta aos seus anseios, às suas preocupações, e sempre teve essa ideia de que os mortos, né, por terem passado por aqui e entenderem como que são as dificuldades da vida, supostamente nos entenderiam e nos atenderiam, né? Sendo que eles, estando do lado de lá, supostamente teriam uma visão, digamos, mais misericordiosa. Mas o que nos dá a entender é que aquilo que a gente vibra aqui, a gente continua vibrando do outro lado. É aquela ideia, né, da lei de vibração, né, que eu já até citei em outro vídeo, né, aquilo que você vibra, você atrai. Partiu para a próxima vida, né, para o desencarne, você não atrai, você é atraído por aquilo que você vibrava. Então você continua vibrando. Então de lá você é atraído por uma egrégora que é correspondente ao que você vibrou. E você passa a ser então um legionário dessa egrégora. As igrejas católicas, né, antigas, elas sepultavam os seus mortos, né, sob o piso da igreja. Havia os cemitérios em volta da igreja, então sempre houve essa questão dessa ligação dos mortos com as egrégoras, tanto em vida quanto após a vida. Então, de toda forma, o ser humano, ainda que ele não tenha essa visão tão ampla, né, a respeito desse tema, ele acaba, mesmo achando que não, tendo alguma ligação com esse tipo de relação que era compreendida no passado pelos povos da antiguidade com essas energias tão ligadas à nossa vida material, mesmo depois da morte, né? Então eu acredito que mesmo que o indivíduo tenha vivido uma vida buscando o máximo possível, né, se manter afastado de efeitos e condições negativas, no momento da sua morte ele vai ser atraído por uma egrégora que está mais correspondente àquilo que ele vibrava no momento da sua morte, né? A balança vai pesar nesse sentido, de levá-lo para uma egrégora mais afinizada com aquilo que ele vibrava. Então ele passa a integrar uma determinada egrégora, né? Então eu acredito que uma pessoa que vive ali imersa naquele conceito católico dos seus mortos e tudo mais, acaba sendo filiada a essa egrégora de alguma forma, né? Assim como os nórdicos acreditavam que morrendo em batalha eles estariam afinizados com aquele tipo de energia, uma energia combativa, né? E assim, seguindo cada cosmogonia, cada cultura, eu acredito que essas energias se manifestam dentro daquela vestimenta cultural e o ser humano acaba se afinizando e se conectando a essa energia mesmo até após o desencarne. A gente vê essa ideia, por exemplo, no conceito nórdico, né, da mitologia nórdica, onde as runas são representações gráficas de energias cósmicas que estavam presentes desde a fundação do mundo, né? Que participaram da criação do mundo, da existência. E
também pode ter relação não só com esferas superiores, né, inteligências e consciências superiores, mas também assim, as consciências mais próximas à materialidade, inclusive dos mortos, né? Então, quando eu imagino, pelo menos dentro do entendimento que eu carregava até aquele momento, quando eu fui praticar o meu primeiro ritual com runas, eu imaginava que ao fazer aquela invocação dessas energias, poderia vir qualquer tipo de espírito, né? Qualquer tipo de consciência se manifestar ali. Então, o que foi o meu entendimento? Eu tive por intuição a ideia de invocar a força criadora, né? A consciência que gerou toda a existência, para que ela fosse a orientadora daquele processo e eu não viesse a sofrer nenhum tipo de dano. E, lógico, né, eu tentei fazer isso o mais próximo possível de uma suposta egrégora nórdica, né, já que eu não tenho nenhum contato, nunca tive nenhum contato com ninguém que trabalhasse dentro desses conceitos, dentro da egrégora nórdica, com runas e tudo mais. Então eu busquei da minha forma, baseado na literatura que eu tive acesso. Posteriormente eu vi corroborada a minha decisão de uma forma positiva em textos, né? Outros autores falaram a respeito disso e eu vi que eu tinha agido de forma correta. E eu apresento aqui que, muito parecido com as letras que são o alfabeto rúnico, né, que eu utilizei foi o Elder Futhark, as letras hebraicas também, né, que são usadas ali em magia salomônica, né, os rituais cerimoniais de magia salomônica, se baseiam nos salmos, né, para fazer a ritualística, e os salmos a gente sabe que vem do hebraico. As escrituras originais estão escritas em hebraico. Então a gente parte do entendimento de que elas também são letras que são representações gráficas de energias sonoras. Então quando fala lá no Bereshit, o Gênesis, que Deus criou, quando Deus criou as coisas, ele disse, haja luz, a luz se fez. Então foi pelo verbo, foi por uma manifestação de energia verbal, uma energia de frequência sonora. Então, da mesma forma, a gente vê que essas letras são representações dessas energias que manifestaram a existência e a criação, né? Então, a gente parte do entendimento de que as escrituras são um compilado matemático que reúne de uma forma bem orquestrada e estruturada os textos, de forma que, ao serem pronunciados, cada um deles vai ativar certas virtudes dessa grande energia cósmica que criou todas as coisas, né? Então a ideia é de que quando a gente recita, por exemplo, um determinado salmo, a gente acessa determinadas virtudes dessa grande consciência criadora. E dentro da Kabbalah, né, dentro desse viés judaico-cabalístico, a gente se faz uso então das cosmogonias, né, da cosmogonia judaica, angélica e tudo mais. Então quando a gente recita determinados salmos ali que acessam certos trechos dos nomes divinos ou epítetos dos nomes divinos, esses epítetos são chaves que acessam essas energias, que estabelecem uma conexão e atraem essas energias à nossa esfera pessoal. Quando eu li o Grimório de Arbatel, que supostamente tem a sua autoria atribuída a Henrique Cornelius Agrippa ali, tem um aforismo nesse Grimório que diz que tudo que o operador se dispõe a fazer, ele deve primeiro buscar a direção divina para orientar aquilo que ele está fazendo, né, para ele não incorrer no risco de sofrer algum tipo de dano. Posteriormente, eu tive acesso também ao Grimório de Tritemis, né, onde ele diz que quando você chama por uma determinada consciência, pelo nome dela, pode ser que ainda assim se manifeste outra, possa tentar te enganar. Então, a gente tem aquela ideia de que a gente está imerso num plano onde a gente tem acesso. Quando a gente abre esse portal, né, através dessas chaves, a gente pode ter acesso a um mundo de consciências de polaridades também negativas, né? Dependendo do estado de afinidade que o operador esteja com a força criadora, né, com o Criador, pode ser que ele não consiga se elevar o suficiente e ele então se veja cercado por consciências com as quais ele não desejaria ter contato. Isso pode acontecer, senão ele não está livre disso. Então a ideia é o quê? Quando a gente fala em escrituras, né, em uso de salmos, em ritualísticas cerimoniais e tudo mais,
Muita gente torce o nariz porque não se afiniza com esse viés judaico ou viés cristão, né? Porque você vai pegar também os grimórios da Idade Média, eles têm ali a sua influência do cristianismo, né? O Cornélio Zagrip, por exemplo, tem o Grimório de Arbatel tem esse viés cristão também, né? Independente, né, disso, eu acredito que as pessoas têm essa certa repulsa devido a todo o sofrimento que foi imputado sobre a humanidade, né? Tolhendo as liberdades individuais, né, pelas grandes instituições religiosas da época, cumprindo a sua agenda de poder, mas deixando isso de lado. O operador deve deixar isso de lado. O operador deve buscar nas escrituras não aquilo que as instituições determinaram ao longo dos séculos, né, mas sim ele deve buscar a essência divina que está ali naquele código matemático expresso através das letras hebraicas, que também são números. Elas não representam somente letras, mas também números, né? Então, aquilo ali é uma matemática divina que engendrada de forma a levar o indivíduo, o ser humano, a alcançar uma conexão, estabelecer uma conexão com a sua fonte de vida. E uma vez estabelecida essa conexão, em que ele, tendo alcançado essa afinidade energética, ele se vê então suprido do poder e da autoridade de seu Criador para ser atendido pelas consciências das hierarquias inferiores, desde as esferas mais superiores até as esferas mais abaixo. Então essa é que é a ideia do uso dessa grande e maior arma do operador para a magia. A grande arma mágica, as escrituras sagradas. Então a gente chega nesse ponto em que, partindo desse entendimento, as escrituras sagradas são o meio mais eficaz e, dentro do meu entendimento, o meio mais seguro de se alcançar qualquer tipo de manifestação nessa vida material. Porque se você parar para perceber, quando você faz um ritual, vamos imaginar eu, no meu caso, se eu tivesse feito aquele ritual rúnico, né, e não tivesse buscado essa orientação dessa força criadora, sabe-se lá o que poderia ter se manifestado através daquelas representações, né, daquelas runas. Poderia ser qualquer tipo de energia, de polaridade negativa, ainda que nem toda manifestação de polaridade negativa esteja, talvez, com o objetivo de te provocar algum tipo de prejuízo ou dano, de te parasitar de alguma forma, você corre algum risco, né? Porque você se conecta energeticamente com essa energia. Você estabelece um vínculo com essa energia. E de alguma forma você abre alguma brecha, porque o que essas escrituras trazem de conhecimento é de que o ser humano, através do seu livre-arbítrio, ele tem, apesar da liberdade de escolha, ele tem também essa vulnerabilidade e essa suscetibilidade a ceder à sua má inclinação. E isso é o que faz se conectar a energias de polaridade negativa e sofrer as influências negativas dessas energias. Então, é por isso que é necessário a magia teúrgica, para que se faça essa elevação espiritual e se alcance um nível de frequência onde você esteja fora da área de interferência, de influência dessa faixa vibratória negativa, né? Então, por isso eu tenho no meu entendimento que a maior arma mágica são as escrituras. Se a gente partir do ponto em que os cabalistas faziam uso dessas escrituras, né, como meio de alcançar o conhecimento, de estabelecer essa conexão, né, através de métodos meditativos nas letras hebraicas, de pronúncia, então a gente pode entender que é um método seguro porque você está buscando a fonte da vida para depois estabelecer qualquer outro tipo de atividade para buscar alguma manifestação, né? Então, se você pratica algum outro tipo de ritualística que foge desse princípio, você está correndo o risco de ter algum contato. E ainda que você não veja isso como prejudicial, mas eu faço isso a vida inteira e não percebo nada demais. Talvez você não perceba, mas muitas vezes as coisas que podem acontecer na nossa vida podem ter uma influência direta ou indireta em decorrência desses contatos, né, dessa troca de energia que a gente faz, se a gente não estabelece primeiro essa conexão com o Criador, que estaria aí nos colocando em segurança. Né? Uma vez que você se conecta a uma energia de polaridade negativa que tem a função de promover uma atividade caótica na existência, você está sujeito à influência dela. E por mais que você não veja isso
no momento, né, de forma instantânea ou nos momentos mais próximos daquele evento, você pode sofrer alguma manifestação em decorrência dessa influência, dessa energia posteriormente. Pode ser uma manifestação negativa na sua vida material, ou no aspecto psicológico, né, na saúde, pode ser de qualquer forma. Então, o uso das escrituras sagradas são a maior arma que você tem para lidar com essas questões onde a gente se vê diante da situação de ter que lidar com as energias que regem a existência, que estão ligadas, conectadas à existência humana, né? Então eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais.